rainha cleptomaníaca Maria de Teck. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre história tão curiosa quanto engraçada. A fama de colecionadora compulsiva da rainha Mary de Teck, que era avó da rainha Elizabeth II e esposa do rei George V, e uma das figuras mais tradicionais e intrigantes da realeza britânica. Mas o que leva uma rainha a colecionar objetos da casa dos outros? Vamos lá! Mary de Teck foi uma figura única, criada em uma família aristocrática de origem alemã que tinha perdido tudo, ou seja, tinha falido. Isso talvez tenha contribuído para o fascínio da Mary por objetos valiosos e históricos, especialmente aqueles que eram exclusivos. Aí mais tarde, quando ela se casou com o príncipe George, que mais tarde se tornaria George V, a Mary de repente tinha o mundo da monarquia à sua disposição, o que alimentou seu amor por coleções. Mas ao longo dos anos essa paixão se tornou controversa. Mary era obcecada por preservar itens históricos e artefatos que contavam a história da Inglaterra. Colecionar para ela era um ato de respeito pela história e uma maneira de preservar o passado. Isso incluía itens de grande valor e objetos de importância cultural, mas ela nem sempre os comprava. Em vez disso, ela desenvolveu um método peculiar de adquirir as peças, o que gerou a sua fama de cleptomaníaca. Mary tinha uma habilidade peculiar para fazer elogios. Ao visitar uma casa nobre, ela comentava algo como: "Que belo candelabro! É uma peça antiga rara, um verdadeiro tesouro." O elogio era tão enfático que o anfitrião muitas vezes se via obrigado a oferecer o item como presente. Imagina, recusar a requisitação de uma rainha era praticamente um insulto. Então, o objeto geralmente acabava em uma carruagem real a caminho do Palácio de Buckingham. Há diversas histórias sobre os souvenirs que a rainha Mary de Teck levou das casas dos nobres que visitou. Um dos casos mais comentados envolve a sua visita a Lady Salisbury. Ela admirou um conjunto de porcelanas chinesas raras que a Lady Salisbury se sentiu obrigada a oferecê-las como presente. Dizem que a Mary até insistiu que o conjunto fosse empacotado e levado para o palácio antes de terminar sua visita à casa da Lady. E aí esse comportamento virou piada entre a nobreza, com algumas famílias escondendo objetos valiosos sempre que a rainha estava para chegar. Outro caso curioso ocorreu na casa da duquesa de Portland, onde a Maria se encantou por um busto de mármore de um famoso artista italiano. Assim que ela fez elogio, o busto foi rapidamente oferecido e, é claro, levado ao palácio. Logo, essa fama começou a se espalhar. A nobreza britânica tinha uma espécie de manual não oficial sobre o que fazer ou não ao receber a rainha. Manter os objetos valiosos longe dela. Mas na real, será que ela era cleptomaníaca? Embora o comportamento dela possa parecer, muitos historiadores argumentam que ela não roubava exatamente. A palavra cleptomaníaca pode dar a ideia de um impulso incontrolável de roubar, mas no caso da rainha era mais um protocolo peculiar do que um distúrbio psicológico. Sei não. Antigamente havia uma certa etiqueta entre a realeza e a nobreza, em que o membro da monarquia podia requisitar itens, e isso a Mary levou ao extremo, especialmente com objetos de valor histórico. Ela via esses itens como partes da história da nação, que deveriam ser protegidas sob o cuidado da família real. De fato, ela acreditava que as antiguidades e peças valiosas não deveriam ficar esquecidas nas mansões, mas sim preservadas como parte do patrimônio real. Esse dever de preservação era a sua justificativa em muitas ocasiões, e Mary parecia alheia aos comentários e piadas sobre sua fama de colecionadora compulsiva. Com o passar do tempo, a reputação da rainha Mary de Teck cresceu entre a sociedade britânica. As piadas sobre suas visitas tornaram-se uma lenda entre os aristocratas e muitos passaram a preparar a casa de forma especial antes da visita da rainha. Essa fama tomou proporções tão grandes que em alguns círculos sociais esconder objetos se tornou uma brincadeira comum.
Se a Mary mostrava interesse em algo, sabia-se que a peça tinha um lugar reservado em sua coleção. Para muitos, essa peculiaridade era um motivo de humor, mas outros era de revolta. Algumas famílias nobres estavam realmente desconfortáveis com a possibilidade de perder itens de valor emocional ou herança familiar. Mas, devido ao respeito e reverência pela monarquia, a grande maioria aceitava as requisições da rainha sem contestar. Afinal, recusar a oferta a uma rainha podia ser visto como um desrespeito, e para muitos era um dilema entre a tradição e o desejo de proteger as suas coisas. Mas talvez depois de tudo isso tenha uma explicação. Me conta se você concorda. A rainha Mary de Teck não era apenas uma colecionadora excêntrica. Ela tinha uma verdadeira devoção à preservação histórica. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela supervisionou pessoalmente o transporte e a segurança dos objetos mais valiosos do Palácio de Buckingham. Esse cuidado intenso mostrava como ela valorizava a história e o patrimônio. E muitos historiadores acreditam que o seu comportamento era só uma extensão desse zelo pelo legado britânico. O que poucos sabem é que ela chegou a encomendar um catálogo detalhado de suas coleções pessoais, onde instruía os funcionários do palácio a cuidarem adequadamente de cada peça. Assim, ela tinha se tornado uma espécie de curadora real, dedicada a proteger e organizar as coleções que ela adquiriu ao longo dos anos. Hoje, muitos dos objetos que ela coletou estão no acervo real e fazem parte do patrimônio cultural do Reino Unido. Desde porcelanas raras até esculturas de mármore, esses itens representam a história da monarquia britânica e do amor da rainha pela preservação. Em exposições, os visitantes podem admirar alguns dos itens que a rainha considerava preciosos demais para estarem longe do alcance da monarquia. São peças que refletem uma época em que a preservação do patrimônio era muitas vezes uma responsabilidade pessoal dos monarcas. Mas a questão permanece em aberto. Ela era cleptomaníaca ou apenas seguia a tradição antiga da monarquia? Historiadores ainda debatem, mas uma coisa é certa. Mary, para preservar a história, ela tinha isso como um dever. E a coleção que ela formou é um testemunho de sua devoção ao passado britânico. O comportamento peculiar da rainha, que pode ser visto como inadequado, contribuiu para o acervo histórico que estamos hoje podendo ver nos museus. E aí eu te pergunto, se a rainha Mary estivesse visitando sua casa e fizesse um elogio a algum objeto, você teria coragem de negar? Afinal, quando uma rainha elogia, quem ousa dizer não? E se você gostou do vídeo, segue para mais curiosidades históricas. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.